Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula. Espero que todos vocês estejam bem, né? Tiveram aí um final de semana, junto de um feriado prolongado. E agora nós estamos retomando para a nossa disciplina de Matemática 1, onde hoje nós estaremos fazendo a correção das páginas 130 e 131 do módulo 3 e também a correção da atividade do PDF. Lembrando que devido ao feriado, essa semana nós teremos apenas uma única aula de Matemática 1 e também iremos abordar o assunto de média aritmética e média ponderada, ok? Então, convido a todos a pegar o caderno, lápis e anotar as principais anotações e também corrigir a atividade do módulo, certo? Pessoal, na nossa atividade, na verdade é retomando o que vocês já haviam estudado, em que no primeiro quadro da página 130 diz: nas expressões algébricas usamos letras e números. O dobro de um número mais 1 está aí, 2x mais 1. O número 2 adicionado ao triplo de um número é representado da seguinte forma, 2 mais 3x, tá bom? Essa é a primeira resposta. Dando sequência, podemos descrever, por meio de uma expressão algébrica, a regularidade presente em uma sequência de figuras. Vejam, a primeira figura tem 3 pontinhos. A figura 2, ela contém os 3 pontinhos mais 2 pontos nas laterais. E assim, na sequência, podemos ver a construção de outras figuras, em que a figura 5 ela é formada possui o seguinte formato. Vejam, e a lei dessa sequência é 2n mais 1, em que n é um número natural, certo? As equações são igualdades em que aparecem uma ou mais letras, chamadas de incógnitas, as quais representam números desconhecidos. Para resolver uma equação, podemos usar operações inversas e também aplicar o princípio aditivo da igualdade e o princípio multiplicativo da igualdade. Vejam, 2x mais 4 é igual a 11 menos 3x. Usando o princípio indicado, né, acrescentaremos o menos 4 para poder eliminar. Sendo assim, temos 2x é igual a 7 menos 3x. 2x mais 3x é igual a 7 menos 3x mais 3x. Assim, eliminamos o 3x e ficaremos apenas 5x é igual a 7, ou seja, x é igual a 7 dividido por 5. Como não é uma divisão exata, a gente deixa em forma de fração. Quando organizamos elementos em sucessão de modo ordenado, formamos uma sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim por diante. Na sequência, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O número 2 é o primeiro termo e o número 6 é o terceiro termo e o número 12 é o sexto termo. Galera, essa sequência é formada pelos números pares naturais maiores do que zero. O A índice 1, que é o primeiro termo, é o número 2. O A índice 3, que é o terceiro termo, é o número 6. E o A índice 6, que é o sexto termo da sequência, é o número 12. Para representar a sequência, podemos escrever uma expressão algébrica que chamamos de lei de formação da sequência. Vejam, 3, 5, 7, 9. A lei de formação dessa sequência é a seguinte, pessoal, os números ímpares. 2n mais 1, com n natural e diferente de 0. A próxima sequência, 3, 6, 9, 12, 15, está aumentando de 3 em 3. Então, teremos aí que o AN vai ser igual a 3n, com n natural e diferente de 0. Na sequência que segue, dessas bolinhas, temos que o AN é igual a n ao quadrado mais 1, com n natural e também diferente de 0. Observem que para representar todas as sequências, a gente pode escrever uma lei de formação. Após a atividade do módulo,
Nós também temos a atividade do PDF, em que a primeira questão diz: considere a sequência numérica 19, 16, 13, 10, 7, 4x, cuja lei de formação é o A índice 1, 19 e cada termo a partir do segundo é 3 unidades a menos que o anterior. Assim temos que o x é igual a 1. Observe agora as seguintes sequências e determine o valor de x em cada uma delas. No item A temos menos 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Vejam que está aumentando de 4 em 4. Então, x pode ser substituído pelo número 28. Na B, 5, 10, 20, 40, 80, x. Vejam que o número seguinte é o dobro. O dobro de 80 é 160. Então, x pode ser substituído por 160. No item C temos 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49x. Vejam, do primeiro para o segundo número, aumentou 3 unidades. Não é isso? Do segundo para o terceiro número, aumentou 5. E assim por diante, né? Vejam que está somando-se ao próximo número ímpar. Então, o valor de x nessa sequência é igual a 64. Na segunda questão, vocês iriam classificar cada sequência em crescente ou decrescente. No item A, 5, 15, 25. Ela é crescente, tá bom? Na B, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Também é crescente, está aumentando. Na C, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Está diminuindo, então ela é decrescente. Na D, meio, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. Está diminuindo, é decrescente. Segunda, determine os 5 primeiros termos da sequência formada pelo A índice n é igual a 6 mais 5 vezes n menos 1. Então, a gente vai substituir o n por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. E resolver e encontrar os 5 primeiros termos. O A índice 1 é igual a 6 mais 5 vezes 1 menos 1. Resolvendo parêntese, nós temos 0, né? 5 vezes 0 é 0, então o resultado é igual a 6. O A índice 2, a gente troca o n do parêntese por 2 e diminui. 2 menos 1 é 1. Então, vamos ter que 6 mais 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. 6 mais 5 é igual a 11. O A índice 3 vai ficar 6 mais 5 vezes 3 menos 1. Resolvendo parêntese, nós temos 6 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 6, 16. Podemos ver que está aumentando 5 números. Então, a gente pode observar que os próximos termos vão aumentar de 5 em 5. Né? 16, 21, 26 e 31. Né? Então, os 5 primeiros termos, se vai aumentar de 5 em 5, é 11, 16, 21 e 26. Certo? 6, 11, 16, 21 e 26. Faltou 6 aí dentro do parêntese. Questão 4. Pergunta quais são os termos 4 e 6 dessa sequência. Podemos ver que de 2 para 5 aumentou 3. De 5 para 8 aumentou 3. Então, o quarto termo vai ser o número 11. 8 mais 3, 11. O quinto termo vai ser 14. O sexto termo vai ser o número 17. Né? 14 mais 3, 17. Questão 5. Considerando que estudamos sobre as sequências numéricas, qual o número correspondente à letra M? Galera, nessa sequência está aumentando de 2 em 2. Então, a gente vai contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O M vai ser substituído pelo 14. E dando continuidade aos nossos estudos de estatística básica, a gente vai estudar hoje a média aritmética. Pessoal, no dia a dia de vocês trabalham com esse tipo de média. Vejam que na nossa escola nós temos 3 avaliações no bimestre, que é VA1, VA2 e MA. Para calcular a média bimestral, o aluno soma essas 3 notas e divide por 3.
Então a média aritmética, ela é isso. Ela é a soma dos valores dividido pela quantidade dos valores que foram somados, tá bom? Vejam aqui um exemplo. Bruno obteve nota 6 no trabalho individual, 9 no trabalho em grupo e 5 na prova global. Quero calcular a média aritmética. Galera, eu troquei o 5 mais é 6, tá bom? Substituo 5 por 6, certo? Tem, 6 mais 9 mais 6. Vamos dividir por 3 porque são 3 notas. 6 mais 9 é 15. 15 mais 6, 21. 21 dividido por 3 é 7. Essa foi a média aritmética do Bruno. Lembrando que eu estou trocando o 5 da questão por 6, certo? Já a média ponderada, a gente considera os pesos, tá bom? Sendo assim, a média aritmética, para que você possa calcular, é necessário você adicionar o produto dos valores pelo respectivo peso e depois dividir o resultado pela soma dos pesos. Vamos calcular a média aritmética aí, ó. A média ponderada. Eu tenho 6 vezes 1.350, 4 vezes 950, 5 vezes 1.200 e 5 vezes 1.300. E eu vou somar, né, esses produtos e vou dividir pela soma dos pesos, que é 6 mais 4 mais 5 mais 5, que dá igual a 20, né? Vamos lá. Multiplicando aí em cima, a gente obtém como resultado o número 24.400 e somando os pesos a gente obtém o número 20. Dá para cancelar os zeros. 2.440 dividido por 2 é igual a 1.220. Essa foi a média ponderada. Lembrando, a média aritmética você soma e divide o resultado da soma pela quantidade dos valores somados. A média aritmética, você multiplica o peso pelo valor e faz a soma. E depois divide esse resultado pela soma dos pesos. Galera, aguardo todos na quinta-feira, amanhã, no nosso plantão Tira Dúvidas, certo? Para esclarecer as principais dúvidas existentes em relação ao conteúdo. Também tem um grupo do WhatsApp para a gente debater essas dúvidas. E agradeço demais a atenção de todos. Tenham uma ótima tarde de estudos e uma ótima semana também. Aqui foi muito obrigado e até mais.